O São Paulo, uma série de especulações. Vou te contar o que há de verdade em relação a Lucas Ramon, Alan e também Lima. Últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Desejar grande semana a todos. Quero te atualizar sobre o São Paulo, o que há de verdade na busca por reforços do tricolor. Logo de cara, descartar o nome do Lima. Meio-campista que pertence ao Fluminense, contrato perto do fim, se encerra agora em 31 de dezembro. Houve a especulação de que o Lima estaria em negociações avançadas com o São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, consultei o departamento de futebol tricolor e posso assegurar que o Lima nunca foi debatido dentro do São Paulo. O tricolor não pensa em contratá-lo. Sobre Alan, volante que pertence ao Flamengo, esse interessa. E o São Paulo já fez uma proposta oficial ao rubro-negro. A ideia é contratar o Alan por empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Agora está na mão do Flamengo decidir se aceita ou não o empréstimo do Alan. A prioridade do Flamengo era encontrar um clube para vender o volante que perdeu bastante espaço com o Felipe Luiz. A renovação de contrato do Felipe Luiz com o Fla permite ao rubro-negro entender que o Alan não fará parte dos planos. Se houvesse um novo treinador, era natural até que houvesse uma discussão. E aí, o Alan fica ou não fica? Dá para cravar que o Alan não permanece para 2026, mas a prioridade do Flamengo segue sendo encontrar um clube que o compre. Só para completar, registrar que Lucas Ramon interessa, como eu contei para vocês, mas não há nenhum pré-contrato assinado. Houve quem dissesse, inclusive, que o Lucas Ramon já é jogador do São Paulo, embora só possa chegar a partir de maio, o contrato dele com o Mirassol termina em abril. E que por isso, para que antecipasse a chegada do Lucas Ramon, o São Paulo teria oferecido o Luan, volante que não tem sido muito utilizado. O Luan iria para o Mirassol agora em janeiro e o Lucas Ramon chegaria de forma antecipada. Essa fonte tricolor me assegurou que não existe nada tão avançado assim com o Lucas Ramon que já permita ao São Paulo abrir tratativas com o Mirassol para a chegada antecipada do jogador. Beleza? O Jean Gomes Nicola, boa noite, tudo bem? Vi agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo, de que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica, a informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Não contei para vocês, mas a gente já lembra agora, vou respondendo a todas ou praticamente todas as perguntas, mas pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder na hora, tá bom? Leonardo Limeira da Silva Filho, sabe se Cristaldo interessa ao São Paulo? Não sei se foi esse jogador que atribuíram a mim a informação de que poderia pintar no São Paulo. Tinha um jogador do Grêmio que os caras, um monte de gente falando que eu estava cravando que podia pintar no São Paulo. Deixa eu ver se é esse, quer ver, ó? Eu não tenho absolutamente informação nenhuma sobre Cristaldo no São Paulo, tá? Franco Cristaldo. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio, tá? Vamos ver se a pessoa ainda está online. E aí, se tiver. Ixi, 19h59, que o São Paulo sondou o Grêmio pelo Cristaldo. Acho que não teremos resposta hoje, tá? Última visualização às 19h59. Mas não custa tentar, né? Brenner no São Paulo, já falou sobre isso? Não falei. Mas essa notícia havia surgido durante a semana e o São Paulo se apressou em descartar. Houve uma especulação, inclusive, de que o Rui Costa estaria almoçando com o Brenner numa churrascaria ao longo da semana. O São Paulo desmentiu. O Brenner não vai jogar na Udinese, está sendo oferecido para clubes brasileiros. E a informação do Rio é de que o Vasco tem a intenção da contratação do jogador por empréstimo. Por que o São Paulo não tem interesse em contratar o Brenner? Porque o São Paulo alega ter 3 jogadores para a posição dele. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que voltam no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Fernando Kulaif. Boa noite, Nicola. Atualiza geral o que você tem de informações sobre reforços no São Paulo. Que você tenha boas notícias. Bora lá, Fernando. 9 saídas, tá? 9. A principal delas, a do Oscar, que embora não tenha oficializado sua aposentadoria, o São Paulo já dá como certa a sua saída. Com essas 9 saídas,
o São Paulo economiza quase 5 milhões de reais por mês. Número bem importante na folha salarial tricolor. Os 2 primeiros reforços já foram contratados. O Coronel, goleiro que veio dos Estados Unidos, ele estava praticamente fechado com o Orlando City, quando o São Paulo ofereceu, não uma grana maior, mas um projeto de carreira. O Coronel ouviu que vem ao São Paulo para ser reserva do Rafael, mas que quando o Rafael se aposentar ou deixar o São Paulo, o Coronel assume a condição de titular. Isso encantou o goleiro, que é brasileiro, nasceu no Mato Grosso, mas se naturalizou paraguai e joga pela seleção do país vizinho. O Coronel foi contratado. O Danielzinho também. São Paulo agora trabalha em algumas frentes. Lateral direito é prioridade. Hoje eu conversei com o presidente Júlio Casares e o Júlio me contou que Lucas Ramon, que pertence ao Mirassol, e Vitinho são dos 2 alvos. O Vitinho tem afirmado que não quer fechar com ninguém no Brasil antes de janeiro. Ele queria esgotar as possibilidades de voltar para a Europa. Se ele perceber que não vai conseguir jogar na Europa, aí sim o Vitinho vai estar disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. Sobre o Lucas Ramon, tem contrato só até abril com o Mirassol. E o São Paulo avançou para contratá-lo, para assinar um pré-contrato. Depois que esse pré-contrato estiver assinado, o São Paulo vai tentar oferecer uma compensação financeira ou um empréstimo de jogador para o Mirassol, para que ele possa ser liberado de forma antecipada. O Alexander, que cobre o São Paulo, chegou a afirmar que uma dessas alternativas seria de empréstimo do Luan, que se recusou a ir para o Mirassol. Eu não consegui a confirmação do São Paulo em relação a essa ideia. Só para completar, o Tricolor tem interesse na contratação do Alan, jogador que pertence ao Flamengo, seria por empréstimo até o fim da temporada de 26, beleza? Douglas Gats Delete. Lima do Fluminense no São Paulo. Raíza Simplício postou agora no X que está próxima à transferência, que o jogador gostaria da mudança. Acho que é um jogador que se encaixa mais à realidade do São Paulo do que o Alan, embora o Tricolor admita o interesse em contratá-lo. Vou até printar a mensagem da Raíza, que aí eu já mando direto para a minha fonte para tentar alguma atualização para vocês, tá bom? Quer ver? Ó? Aqui, ó. O São Paulo demonstrou interesse pelo Lima, do Fluminense. O meio-campista virou uma opção no time tricolor e vê com bons olhos uma transferência, tá? Vamos lá, ó. Estou printando essa mensagem e repassando para uma fonte. Demorou, mas o mercado, enfim, esquentou, né? A gente teve uma dificuldade de negócio esquentar. As primeiras semanas de dezembro foram muito voltadas aos jogos e agora sim, mesmo em época de Natal e Ano Novo. Boa noite. Tudo bem por aí? É quente? Mandei aqui, tá? Assim que a pessoa responder, também vou tentar avançar no Lucas Ramon, se o São Paulo já tem um pré-contrato assinado com o Lucas Ramon. Sobre... Peraí, o Severino Costa, como é que está a negociação do zagueiro Ávila? Será que melou outra informação? Cadê o camisa 10? Até agora nada. O São Paulo está encontrando dificuldade com o camisa 10, que é o mais caro. Sobre o Gaston Ávila, durante a semana eu publiquei que o Marlon Freitas estava indo para o Palmeiras, né? E a pessoa de São Paulo admitiu que havia interesse, mas que em nenhum momento o Botafogo demonstrou a intenção de liberar o jogador para o São Paulo, porque o São Paulo queria empréstimo ou troca. E aí eu falei, e o Gaston Ávila? Não, o Gaston está andando, não é uma operação fácil, porque é um jogador que custou um caminhão de dinheiro ao Ajax, mas a gente está aos pouquinhos tentando fazer com que esse negócio avance, tá? Severino Costa, o Erivan Alencar, salve Nicola, o São Paulo ainda pode perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Acho pouco provável. A boa notícia nessa história é que o Marcos Antônio, apesar de pertencer a Lazio, ele tem uma obrigação de compra no São Paulo. Então, se em algum momento, que até agora não se manifestou, o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, o Flamengo vai precisar negociar com o São Paulo, tá? Então esse é um ponto importante. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início, os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com o Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando o São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correa, jogador considerado muito caro. A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda?
se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo. E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar, em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol.